Na coluna da Mônica Bergamo, ela traz aqui a repercussão já com o Bolsonaro. Mandou para ele questões relacionadas a justamente essa operação de hoje e até outras falando dessa possibilidade aí de Bolsonaro ser indiciado também em relação ao caso das joias, né? E aí o que Bolsonaro respondeu a Mônica Bergamo foi: não se preocupem comigo, escolhi esse caminho e sou feliz. Escolhi esse caminho e sou um homem muito feliz, foi o que escreveu Bolsonaro. É isso, ô Sakamoto. Queria te ouvir também a respeito de mais essa operação. Tem vários pontos aí a serem analisados. Primeiro, o envolvimento de Bolsonaro com esse ex-prefeito de Duque de Caxias, que é o alvo de hoje. Estiveram juntos semana passada em Brasília, inclusive. Fabiola, a pergunta do Josias é a mesma que estava martelando na minha cabeça, porque é exatamente esse caso. Se a investigação da Polícia Federal consegue descobrir esse elo de que o cartão de visita, o cartão de vacinação falsificado foi usado na entrada do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Isso conecta o caso, todo o inquérito do cartão de vacina com o inquérito dos atos golpistas. Né? Então, você tem uma conexão clara, porque, ou seja, aí a fraude no cartão de vacina terá acontecido exatamente para propiciar que Bolsonaro fugisse para os Estados Unidos naquele período entre o final de 2022. Vamos lembrar que ele não entregou a faixa presidencial para o Lula, né? Ele se escafedeu antes e foi para perto da Disney, né? Lá ficar com o Mickey e com o Pateta, e depois só voltou posteriormente, meses depois, né? E nesse meio tempo houve o ataque do 8 de janeiro, né? Muita gente coloca que isso aconteceu para que houvesse um álibi do presidente para ele não ser diretamente envolvido pelo que aconteceu. Então, se a Polícia Federal descobre que foi usado, você conecta as duas coisas. Muita gente defende, inclusive, que não precisaria nem esse uso, né? Porque o fato de ter pedido e ter produzido esse cartão naquele momento, né, indicaria esse cuidado que foi feito para que Bolsonaro, já fora da presidência, pudesse permanecer lá sem tomar a vacina, né? Agora, é claro que com o uso, isso complica mais ainda a vida de Bolsonaro. É claro que o presidente da República, na resposta para nossa colega Mônica Bergamo, ele ia dizer, o ex-presidente ia dizer, não, não se preocupem comigo, se preocupem com o Brasil, se preocupem com isso, etc e tal. É uma declaração anódina, né? Que ele está dando, porque não esse caso especificamente, apesar de ter pego aliados dele, o pessoal lá da Baixada Fluminense, mas não não é tão grave quanto se tivesse havido uma revelação por parte da Polícia Federal de que aquele elo na entrada dos Estados Unidos entre a vacinação e o golpe tivesse sido estabelecido. Aí ele não daria essa declaração definitivamente. Vamos lá, Josias, o que significa mais essa operação? O que esse ex-prefeito aí de Duque de Caxias, hoje secretário, né, de Cláudio Castro, tem a ver com Bolsonaro? De que maneira essa operação se aproxima de Bolsonaro? Bom, essa operação já está no colo do Bolsonaro, né, Fabiola? Aí são detalhes, o prefeito é vinculado a ele, espanta que esse prefeito ainda esteja lá, atuando, na política fluminense sem se preocupar com a movimentação da Polícia Federal, né? E o próprio Bolsonaro não parece muito preocupado quando ele manda esse recado para a nossa colega Mônica Bergamo: não escolhi esse caminho, sou um homem muito feliz. A julgar pelos achados da Polícia Federal, a trilha que está sendo desbravada revela um caminho de criminalidade. Então, se o presidente optou por esse caminho e se está feliz, é preciso que essa aura de felicidade seja desfeita, né? Mas há algo que me preocupa, Fabiola, nas investigações relacionadas ao Bolsonaro, porque há uma cogitação de protelar o desfecho desses casos todos por conta da eleição. Quando o Brasil ainda tinha alguma pretensão de ser um país lógico, a combinação de campanhas eleitorais com inquéritos criminais costumava deixar os partidos, os líderes políticos em apuros. Mas até isso mudou com o Bolsonaro, porque ele está sendo virado do avesso nas investigações da Polícia Federal e está aí colocando a sua liderança pessoal a serviço de candidaturas municipais do PL,
como se a Polícia Federal não tivesse descoberto nada sobre ele, né? Então, a polícia está correndo contra o relógio, está se preparando para encerrar com indiciamentos os principais casos que envolvem o Bolsonaro. Esse caso da falsificação de cartões de vacina, o caso da venda das joias, a tentativa de golpe. E como há males no Brasil que vem para pior, a Procuradoria-Geral da República está analisando essa hipótese lá de postergar para depois das eleições, eh, eleições que ocorrerão em outubro, o capítulo seguinte. A Procuradoria recebe os indiciamentos da Polícia Federal e cabe a ela, a Procuradoria, decidir pelo arquivamento ou pelo oferecimento de denúncias contra o Bolsonaro e os seus cúmplices ao Supremo Tribunal Federal. E o que se alega nos bastidores é que o adiamento da decisão para depois da eleição evitaria que o Ministério Público Federal fosse acusado de tentar influir na disputa eleitoral. Essa conversa mole é, na prática, um atentado contra o direito à informação. Sempre vai haver eleitores que são tão devotos que não vão acreditar nas conclusões da Polícia Federal sobre esse cabo eleitoral de luxo do PL, né? Mas a eleição para prefeito exige a formação de uma hegemonia que ultrapassa as fronteiras de um determinado grupo apenas, né? E um eleitor sem cabresto, um eleitor que observa a cena, observa a campanha, com a pretensão de chegar na urna com um bom voto, esse eleitor tem o direito de dispor de todos os dados que facilitem a formação da sua opinião, a formação da opinião que vai levar à sua escolha. Ele tem direito a saber, desde dos dados sobre a avaliação do candidato dele, até a exposição de denúncias que revelem aí as vísceras de cabos eleitorais tóxicos. Então, acho que a Procuradoria deveria abandonar essa ideia, Fabíola, de protelar. A eleição não para o país, né? A eleição é um evento a mais no calendário, mas não é por isso que a Procuradoria tem que interromper as suas atividades. Então tem que denunciar e o Supremo, que agora está de férias, mas volta em agosto, tem que analisar a denúncia para ver se converte em ação penal e começa a julgar. Porque do ritmo que vai, Fabíola, esses processos todos vão sendo empurrados, os vereditos sobre eles, para 2025. E aí já vai ser um ano pré-eleitoral de novo. E aí estamos falando já de pré-eleitoral, se considerarmos que vai haver disputa presidencial em 2026. Então, essa cogitação me pareceu meio absurda.